Convido você a abrir a sua Bíblia aí do outro lado para nos acompanhar na leitura, para que a gente possa meditar aqui nessa passagem que está em 2 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo de número 11. Você pode acompanhar aí comigo? A palavra de Deus diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós lemos aqui até o versículo de número 12, né? A gente tinha dito aí até o versículo 11, mas fomos até o 12. Esse texto aqui nos mostra o encorajamento de Paulo para com Timóteo. Timóteo era um jovem que estava sendo usado por Deus no chamado pastoral. Ele servia a Deus, então, em uma comunidade. E Paulo, aqui escrevendo esta carta para ele, estava transmitindo a ele encorajamento. E uma coisa interessante aqui é que Paulo vai fazer vir à memória de Timóteo lembranças familiares, através de dois nomes que são citados aqui, a avó e a mãe de Timóteo, a avó Loide e a mãe Eunice. Paulo está fazendo com que Timóteo olhe para trás, lá nas suas memórias, nas suas lembranças, e resgate lá também forças para continuar dentro do propósito ao qual ele tinha sido chamado. E por quê? Porque, com toda certeza, como nos é colocado na palavra de Deus, essas duas mulheres tiveram grande influência na vida de Timóteo. Desde pequeno, dentro de sua casa, ele foi orientado, foi ensinado segundo a fé que essas duas mulheres tinham em Deus. Quando a gente olha para a vida de Timóteo, o pai dele não é tão citado, mas já já a gente vai comentar alguma coisinha. Mas nós vemos que a maior influência que ele recebeu foi dessas duas mulheres. A realidade, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é que cada vez mais o número de lares que são liderados por mulheres tem crescido. Seja porque o homem abandonou esta mulher, deixou a sua família e ela teve que sozinha dar conta da casa, dar conta da criação dos filhos, arregaçar as mangas e ir ao trabalho, seja porque de repente enfrenta aí uma viuvez, seja de repente porque ela se viu grávida
e aquele homem que a engravidou não se responsabilizou, foi embora, a deixou. Nós vemos que o número liderado então de lares liderados por mulheres tem crescido, mas essas mulheres, muitas delas, têm vencido. E chamo a atenção aqui que as mulheres que são cristãs, que de repente dentro das suas casas têm ali nelas o único foco de fé cristã, elas têm a responsabilidade de arregaçar as mangas e transmitir esta fé aos filhos. E quem sabe fazendo isso, chegando ao coração do seu esposo também. Essas duas mulheres foram duas mulheres de coragem, foram duas mulheres fortes, duas mulheres usadas por Deus, sem saber até que estavam preparando alguém que seria usado nas mãos do Senhor no futuro. Esta carta que nós acabamos de ler, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Então, Paulo escreve a carta estando prisioneiro em Roma pela segunda vez. Isso a gente pode perceber em 2 Timóteo, no capítulo 1, o versículo de número 8. Carta escrita por volta de 64 depois de Cristo, ápice da perseguição aos cristãos por Nero. Pouco tempo depois, Paulo morre decapitado na Via Óstia, 4 quilômetros distante da cidade de Roma. A mensagem da carta: perseverar como fiel servo de Cristo. Então, a mensagem central da carta de 2 Timóteo é a perseverança em ser um servo fiel de Cristo Jesus. 4 coisas deveriam ecoar nos ouvidos de Timóteo e na mente de Timóteo. Primeiro, guarda o Evangelho. Segundo, sofra pelo Evangelho. Terceiro, persevera no Evangelho. E quarto, proclama o Evangelho. Então ele tinha total responsabilidade de estar vivendo o Evangelho, de ter como foco principal em sua vida, de ver aquele Evangelho não somente na sua vida, mas na vida das pessoas que o cercavam e que estariam debaixo dos seus cuidados. Então, Timóteo foi chamado e preparado para isso e receberia aqui, então, o encorajamento de Paulo para que isso acontecesse. Bom, quem é que foi Timóteo? Ele foi filho de pai grego, mãe e avó judias. E isso a gente pode constatar lá em Atos, no capítulo 16, versículo 1. Provavelmente o pai era descrente, mas não se opunha à fé cristã, de maneira que a avó e a mãe puderam criá-lo na fé em Jesus. Calvino chegou a dizer que o menino foi criado de tal modo que pôde sugar a piedade junto com o leite materno. O nome Timóteo tem o significado de aquele que honra a Deus. Com certeza, aquelas duas mulheres ali olhavam para Timóteo e tinham dentro dos seus corações essa visão, né, este sonho para o futuro, que aquele menino honrasse a Deus. Versículos 4 e 5 nos falam ali: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Quando Paulo está ali conversando com Timóteo através desta carta, ele vai lembrar então que essas duas mulheres, elas ensinaram a Timóteo o amor, o respeito e o apego às Escrituras. 2 Timóteo 3,14 nos lembra: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Nós temos ali dentro desse versículo a ênfase aqui no permanecer naquilo que aprendeste.
Então, o foco de Timóteo na vida dele era a permanência nas Escrituras. As Escrituras deveriam ser o foco, o alvo de Timóteo e aquilo que daria a base, o sustentaria nos seus caminhos e nos seus afazeres e nos seus deveres diários, como uma pessoa que cuidaria de um rebanho. E aquelas duas mulheres o prepararam nesta permanência no Evangelho. Então, Paulo está aqui mostrando para ele: sabe aquilo que você aprendeu? Então, aprendeu, permanece, continue caminhando. 2 Timóteo 3,15 diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras. Então, Timóteo, ele sabia as sagradas letras, ele conhecia a palavra do Senhor, ele tinha intimidade com aquela palavra, porque aquela palavra foi passada para ele desde pequeno, foi inculcado nele desde pequeno. Então, ele tinha bases para poder permanecer corajosamente naquela palavra. Uma vez lembrando que a carta é escrita em um momento em que a perseguição aos cristãos acontecia em grande número, né? Então, Timóteo, dentro deste contexto, ele é chamado a permanecer, não tema, né? Deus não nos tem dado espírito de temor, de covardia, Timóteo. Permaneça naquilo que você aprendeu. E essas duas mulheres contribuíram para que ele não só conhecesse, para que ele não só soubesse, mas que ele também agora pudesse permanecer corajosamente nas palavras que ele havia aprendido. Ainda continuando, nos versículos 4 e 5, elas ensinaram a fé verdadeira a Timóteo. Foi uma fé com verdade, somente em Jesus Cristo. Timóteo tinha a fé dele totalmente voltada para Cristo Jesus. Em 2 Timóteo 3,14, nós lemos lá: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ele sabia que ele tinha recebido aquilo dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa. Provinha dali. Ele tinha segurança, porque ele ouviu de sua própria avó e de sua própria mãe. Então ele foi inteirado daquela fé e agora não só permaneceria, mas também reconheceria como verdadeira, calcada somente naquele que é a verdade, o Senhor Jesus Cristo. E o senhorio de Cristo estava sobre a vida dele. 2 Timóteo 3,15 ainda nos diz, no final do versículo: sábio para a salvação pela fé em Cristo. Ou seja, a fé verdadeira, a fé que brota do alto, a fé debaixo da qual nós estamos e Timóteo estava, é aquela fé que revela Cristo Jesus a nós. Mais nada, mais ninguém, mas somente Cristo Jesus. Então ele estava calcado nesta fé e ele era sábio para a salvação, sábio para estar guardado em Cristo Jesus e sábio para proclamar esta fé verdadeira que ele recebeu de dentro do seu lar, calcada em Cristo Jesus, Salvador, Senhor nosso. Então Timóteo tinha sido preparado para isso e agora era chamado não somente a permanecer nessa fé, mas também expressar a verdade desta fé, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então Timóteo tinha esta responsabilidade na vida dele, né? E também agora nós notamos que ele foi chamado ao serviço. E olhando para aquelas duas mulheres ali, ele aprendeu também a servir. Vamos ver lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, os versículos 5 e 6, diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Desperte o dom de Deus que há em ti.
E o dom de Deus que estava em Timóteo era o chamado ao serviço, o chamado ao servir a Deus, o chamado ao servir a comunidade de fé a qual ele estava dirigindo. Então, Timóteo, olha para trás, resgata lá na sua mente, nas suas lembranças, este serviço que agora você vai expressar pastoreando uma comunidade de fé em mim. Então, Timóteo estava sendo ali chamado ao serviço. E desde pequeno ele estava sendo preparado, mesmo que as duas ainda não soubessem, a servir. Porque Timóteo olhava para elas e aprendia também a servir. 2 Timóteo 4, 1 e 2 diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então, este serviço de Timóteo estava intimamente ligado ao que ele iria fazer, pregar a palavra, o serviço de pregação à palavra. Então, Timóteo experimentou na sua vida um momento lá desde pequeno, dentro da sua casa, em que ele ouvia, em que ele recebia, em que ele era ensinado, educado nas sagradas letras, para que depois, no futuro, ele então pudesse expor as sagradas letras, que ele pudesse então servir a Deus através da pregação do evangelho. Então, Timóteo foi chamado por Deus a permanecer naquela fé, ele foi orientado, chamado e capacitado a viver uma fé não fingida, e ele foi agora, dentro ali das lembranças que Paulo queria trazer à memória dele, que o chamado dele é para o serviço, para servir, e de que forma? Pregando a palavra de Deus. Então, aquelas duas mulheres tiveram grandes responsabilidades para com Timóteo. Elas prepararam alguém que serviria no serviço da pregação do Evangelho. O que a gente pode concluir disso? Mães, avós, tias que estão dentro de casa e têm diante de si pessoas, jovens, adolescentes, crianças, e para com estas pessoas elas têm responsabilidade de educar, de cuidar, de zelar, de preparar. Elas foram chamadas por Deus para isso. E cumprindo a vontade de Deus, então, dentro de casa, elas vão preparando essas pessoas para o futuro. E chamando aqui para a nossa realidade cristã, essas mães, essas tias, essas avós que estão dentro dos lares, tendo nas suas mãos ali a oportunidade de ensino às crianças, aos jovens, aos adolescentes. Elas passarão a sua fé, elas passarão o conhecimento que têm, elas passarão a essas crianças, a esses jovens, adolescentes, aquilo que de mais precioso elas têm: Cristo Jesus. É o que de melhor nós podemos oferecer dentro de casa para os nossos filhos: Cristo Jesus. Então, que sejamos dessa forma, que a gente possa orientar aqueles que estão ao nosso redor, dentro da palavra, dentro da fé, a fé em Cristo Jesus, unicamente. O mundo precisa de pessoas de coragem, de pessoas que permaneçam destemidamente no Evangelho, de pessoas que estão comprometidas com o serviço e de pessoas que sirvam na proclamação deste Evangelho, que de uma forma ou de outra estejam ensinando outras, que estejam levando outras pessoas a Cristo Jesus. Que cada mãe, cada avó, cada tia possa se comprometer dentro de suas casas a passarem adiante a palavra de Deus.
Essas mulheres têm armas poderosas em suas mãos. A Bíblia, os ensinos da palavra do Senhor. Armas poderosas para serem usadas no lar, para mudanças não somente dentro de casa, mas sonhar mais à frente mudanças neste mundo. Aquelas que conhecem a Cristo contribuem dando educação bíblica cristã às crianças, gerando homens e mulheres capazes de serem luz e sal neste mundo, né? Que a mães, vós, tias, sejam bênção na vida dos seus filhos, sobrinhos, netos, tal como foram também dentro dos lares, dentro das suas casas, que sejam como Lloyd e como Eunice, que prepararam o jovem Timóteo para que servisse ao Senhor. Que a gente também, dentro de nossas casas, possamos ter isto em mente, que a gente prepare pessoas para viverem o Evangelho, para proclamarem o reino de Deus, para serem sal e luz, para refletirem a Jesus Cristo, para serem perfume e espalharem o perfume de Cristo por onde quer que vão. Que seja assim com todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém.